E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma pausa na série de partidas de 10 minutos. Vamos falar da minha participação em um torneio clássico que eu joguei na Itália. Na verdade foram dois. Hoje a gente vai falar do primeiro torneio. No próximo vídeo nós vamos falar do segundo torneio. Os grandes mestres Renato Quintiliano e Iago Santiago fomos jogar dois torneios lá na Itália, o Spilimbergo Chess Masters e o Bella Italia Chess Masters na cidade de Lignano. E foi uma experiência bastante legal, né? Dentro e fora dos tabuleiros. A gente também conheceu lá a região, conheceu um pouco da culinária, da cultura da região, uma experiência bastante legal, né? Hoje então eu vou falar desse primeiro torneio, Spilimbergo Chess Masters, e no próximo vídeo eu vou falar do torneio de Lignano, e teve um grande feito realmente para o xadrez brasileiro, né? o segundo torneio, mas esse vai ficar para o próximo vídeo. Bom, em Spilimbergo, um torneio muito forte, né, com muitos grandes mestres. Essa foi a classificação final. Temos aí o Lodit, grande mestre italiano, ficou em primeiro. Darda, grande mestre da Bélgica, mais 2.600 em segundo. O Korobov está por ali, um grande mestre fortíssimo da Ucrânia. Muitos outros grandes mestres internacionais. O GM Renato Quintiliano ficou ali na posição de número 15, ele saiu invicto do torneio, fez 6,5 e 9, começou mal e se recuperou. Eu estou ali na posição de número 20, saí invicto também, embora uma quantidade exagerada de empate, né? 6 empates e 3 vitórias, né? Fiquei com a pontuação de 6 pontos. O Iago, né, ficou um pouquinho mais para baixo na classificação final, mas jogou o torneio todo ali em cima e chegou a estar ali na sétima rodada ali na mesa 2 contra o Darda. Perdeu uma partida incrível para o grande mestre belga, né? Ele teve chance ali até de quase, não digamos de vencer, mas chegou a colocar nas cordas o grande mestre belga, e aí depois no apuro de tempo poderia ter empatado, e o GM belga ali que foi em segundo achou uns recursos incríveis, mas o Iago fez um bom torneio, tirando a parte final ali, né? E, bom, a minha participação especificamente, peraí, agora sim, foi essa aqui. Eu fiz, como eu falei nesse primeiro torneio, 6 pontos em 9, com 6 empates e 3 vitórias. Perdi 4,9 pontos de rating nesse torneio, tá aí a performance, 2.403. E a gente vai dar uma olhada nos momentos mais críticos de cada partida, né? Bom, mas antes disso, né, vamos dar aqueles recados. Deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos na briga aí para chegar aos 6.000 inscritos. Estamos aumentando o número de inscritos no canal. Agora tem o clube de membros com vídeos exclusivos de conteúdos em xadrez, que já tem alguns vídeos lá para quem quiser. E eu vou postar mais coisas lá, até relacionadas a esses torneios em breve, tá? E vamos lá, então. Agora, falar um pouquinho partida a partida. Tá, então, essa posição, partida da primeira rodada contra o jogador polonês Sichon, 245. Não tem partida fácil, todas as partidas foram difíceis, né, nos dois torneios. A gente vê aqui uma posição
bastante aguda, né? Eu estou rocado pequeno, eu avancei os meus peões da lá do rei, ele tem um peão aqui em H3 que pode ser uma força e uma fraqueza, e na verdade ele está querendo fazer um ataque na ala da dama com B5, ele está pronto para jogar B5 e avançar na ala da dama. Eu tinha que tomar uma atitude aqui na ala do rei, senão eu iria ficar pior. E esse é um momento interessante aqui. Eu joguei G5, atacando o cavalo, cavalo H7. O melhor lance para o meu adversário era jogar cavalo H5. Lance difícil, porque dobra os peões aqui, mas o ponto é que eu não consigo aproveitar facilmente aqui esses peões dobrados. E se eu jogar F4 agora, atacando o peão de H5 com o bispo e o cavalo, ele tem cavalo G4. O cavalo está muito bem aqui, atacando o meu bispo de E3. Provavelmente, o melhor após cavalo H5, tomar, seja não jogar F4, jogar um lance como torre AC1, mas ele pode tentar jogar o B5. De fato, as pretas têm uma boa posição aqui. Porém, ele jogou cavalo H7, e agora a minha ideia foi colocada em prática. F4, atacando o cavalo, só tem a casa G4, bispo captura, e agora E5, sacrifício de peão, bem característico nessas estruturas. Essa é uma estrutura de defesa Benoni, né? E aqui ele tomou outra possibilidade mais fria, né, e difícil era colocar a torre em D8 aqui. Eu provavelmente colocaria esse cavalo em E4, botando pressão no peão de D. Uma posição bastante complicada, mas ele aceitou, como é natural de se esperar esse peão, e a minha ideia é jogar F5. E estou indo com tudo aqui na ala do rei, né? Esse peão aqui em E5, embora ele seja um peão a mais, ele atrapalha as peças, atrapalha o bispo, atrapalha a torre, atrapalha a dama. Eu tenho o peão D passado, e o que é mais importante, uma excelente casa para meus cavalos, né? Especialmente o cavalo de C, pulando para E4, ele não pode ser, digamos assim, expulso por nenhuma peça. Ele jogou aqui bispo G7. Ele quer evitar que F6 aqui encarcere o bispo para sempre, então bispo G7, se eu jogar F6, ele pode tirar o bispo para F8, mas eu trouxe o cavalo para E4, atacando o peão de C5, ele jogou B6, e aqui eu dei um cheque em F6, mas que a máquina não gosta muito, mas tem como objetivo remover o principal defensor do rei fianquetado, que é o bispo de casas pretas. Né? Porque eu estou dando duplo, ele tem que tomar esse cavalo de alguma maneira, e se ele tomar de cavalo, eu tomo, e se bispo toma, peão toma, ataquei o bispo. Se o bispo sair, cai em F7, e as brancas vencem. Então ele tem que tomar de bispo, eu tomo de peão, agora peguei o bispo dele, porém, aqui ele cometeu um erro com o bispo tomar F5. Ele tinha que tomar de G, que é muito difícil, está expondo o rei aqui, né? Cavalo toma, ameaçando o cheque para todos os lados aqui. As brancas têm uma iniciativa perigosa, mas após dama D7 defendendo o bispo, né? Se cheque o rei sai, o bispo está defendido pela dama, a partida segue de maneira bastante complicada. Bispo toma, cavalo toma, peão toma, torre toma, agora o rei dele está exposto. Dama D7 e torre a F1, lance natural, trazer a última peça para o jogo, mas ainda mais forte era dama D3, defendendo a torre aqui, com a ideia de torre H5, né? Ou dama E4, né? Passar a dama para ataque. E se as pretas jogam E4, agora eu puxo a dama para F1, estou tomando peão de H3, bispo H6, agora sim o rei das pretas está mais exposto pela ausência do bispo do fianqueto, e o meu bispo pode ajudar aqui no ataque. Porém, eu segui com torre de AF1, torre de BD8, atacando meu peão, e torre de 1F3, com a ideia de passar a torre para o ataque. E aqui ele cometeu o erro decisivo, que foi dama por D5,
Rei H8 ainda era possível, com a ideia já de tirar o rei ali da coluna e passar a torre para a coluna G. E a posição segue bastante complicada. Se bispo H6, dama por D5. E se cheque, rei G8. E não tenho nada de concreto aqui ainda. E as pretas têm contra-jogo. Porém, dama por D5, o ponto é que eu posso trocar as damas e o ataque segue, mesmo sem as damas aqui. Cheque, rei H8. Tomei o peão, agora ameaçando dobrar na coluna H e ganhar. Ele tirou o rei. Eu dei uma repetida que o computador discorda, porque ele já diz que torre FF3 é vencedor, mas no apuro de tempo é comum fazer isso para ganhar um tempinho. E agora sim, fiz torre de F, F3. Aqui o computador, aprofundando, aqui ele está dando duvidoso, mas ele vê que essa jogada é vencedora com a ideia de cheque e torre G7. Aqui não tem defesa, ele acaba perdendo o cavalo aqui. Ele jogou torre E6, mas se rei H8, o ponto é que agora eu jogo torre H4, seguido de torre de F H3, e as brancas vencem como a barrinha agora demonstra. Torre E6, cheque, rei F8, se rei H8, torre G7, as brancas dão um rápido mate. E agora eu tomo o cavalo e ainda crava a torre e a partida acabou aí. Essa foi a primeira rodada, a gente estreou com vitória. Agora, pulando para a segunda rodada, contra outro jogador polonês, 2249, chamado Golenia. Chegamos nesse final e a gente vai ver a quantidade de oportunidades desperdiçadas que eu tive no torneio, né, de fazer alguns pontinhos a mais. Nesse momento, a gente está no final de bispo contra cavalo. Já que o bispo é superior ao cavalo, tem peões nas duas alas, e o cavalo das brancas está um pouco... Ele não chega a estar preso, mas está mal colocado. Porém, aqui eu cometi o erro H5, cheque. Um lance natural, no sentido que eu fixo o peão de H4 como uma debilidade. Porém, após esse lance, fica mais fácil dele eliminar meus peões na ala do rei. Aqui eu poderia jogar simplesmente rei C6, cavalo D8. O que eu não vi, a gente vê aqui que eu estou com menos de um minuto, assim como meu adversário, é que não deu tempo de calcular esse final de rei e peões. Aqui, cavalo C5 ataca o peão de A6. Se eu trocar e tomar aqui, ele joga rei G5. E se eu jogar rei B5, as brancas inclusive ganham, elas chegam antes aqui. Porém, aqui ao invés de tomar o peão, eu posso jogar H6. Eu não percebi isso. Tirando rei G5 e depois vai tomar o peão e ganhar facilmente o final de reis. Por exemplo, se rei F4, rei toma, rei E5, rei B5, quando rei F6, G5, eliminando o peão de H dele. E o meu peão A vai promover aqui. Então, rei C6 ganhava, se cavalo D8, cheque, rei B5. Se cavalo E6, por exemplo, rei toma. Se cavalo C7, rei toma A5. Se cavalo F8, aqui rei toma A5, cavalo toma H7 e rei B4. E o peão A, ele é terrível, né? O cavalo não vai conseguir parar, esse peão vai promover mesmo. Aqui o bispo domina completamente o tabuleiro. Eu joguei H5 e após rei F3, bispo D4. Não joguei bispo D2 porque ele poderia jogar aqui, por exemplo, cavalo C5, que agora é tomar o peão. Mas aqui não altera o resultado, rei F4, bispo F6, cavalo C5. E aí ele eliminou meu peão de A. E agora vai eliminar meus peões da ala do rei. Rolou uma liquidação geral aqui. E a partida acabou. Né? Foi o empate da segunda rodada. Na terceira rodada enfrentei o italiano Mattia Penho.
E nessa posição aqui eu estou de branco, estou pressionando, deixa eu colocar ali a barrinha. Vê, as brancas têm boa vantagem por causa dos peões dobrados. Aqui os peões são fracos e tal, eu tenho esse cavalo em E5 e foi uma boa conversão aqui também no apuro de tempo. Ele jogou cavalo D8, eu dobrei na coluna C e ele compreensivelmente eliminou meu cavalo, sacrificando a qualidade por um peão. E a vitória aqui não é elementar. Eu joguei F4 cheque, ele tomou, tomei de G, rei F6, rei F2, a máquina prefere jogar um A4 aqui para jogar A5, ganhar espaço na ala da dama, ou A4, B5. Apesar que ele vai jogar C5 aqui, né? Não entendo bem. Talvez ele queira jogar pela coluna A, né? Com A5 e abrir a coluna A para as torres entrarem. No final não é tão fácil porque as torres não têm entradas, né? Ele tem um peão pela qualidade. Mas aqui no apuro ele não jogou muito bem, acabou facilitando, ele jogou bispo A6, o computador prefere cavalo F7 para jogar G5, trocar esse peão. Bispo A6, torre D2, e aqui é o momento decisivo, ele cometeu o erro que é bispo B5, permite um tático que acaba a partida. Era melhor ele jogar um lance como cavalo E6 ou G5 mesmo para trocar um peão, mas não bispo B5. Se você quiser pausar para tentar achar. E4 ganha material aqui, porque o peão toma, está caindo a torre e a torre está sem casa, né? Estou ameaçando E5 com garfo e ele tem que vai perder mais material. Ele jogou cavalo F7, E5, toma, peão toma, rei toma. E agora eu tenho torre, mesmo que ele tenha 3 peões, a vitória é elementar e acabei ganhando, chegando a 2,5, 3 com bom início de torneio. Veio a quarta rodada, eu enfrentei o mestre internacional italiano, Duílio Colucci, já foi campeão italiano e tal, e eu tinha essa posição aqui. Vamos colocar a barrinha, pessoal. A barrinha dá grande vantagem para as pretas, porém, eu acabei desperdiçando nesse momento. Também em apuro de tempo, estou aí com mais ou menos 2 minutos, ele está com 4. Eu tenho esse peão C passado aqui, que é muito forte, apoiado pela torre, o bispo defende o rei, apoia indiretamente o peão. E aqui eu cometi um erro sério, que foi dama E4, um furo tático. Aqui, simplesmente tirar o cavalo para manter o peão, e as pretas têm tudo para ganhar. Por exemplo, eu posso tirar a dama e pôr o cavalo em D5. O rei das brancas está um pouco exposto. Esse peão C, no fim das contas, é muito forte, além desse bispo aqui. O que eu furei é o seguinte, dama E4, e aí eu achei que ele não podia tomar o peão, estou aí por C3, mas ele o fez. O detalhe que eu deixei passar é que eu achei que o cavalo toma, ataco a dama e ataco a torre. Porém, ele tem torre toma C8 aqui, e se eu tomar a dama, eu perco. Esqueci que a torre daqui está atacando minha dama. Ele joga um intermediário, cheque, rei sai, torre toma, e aqui as brancas ganham. Para minha sorte, ainda não fico perdido. Inclusive essa posição, pós torre toma, cavalo toma, torre C3, ainda é bastante complicada, eu estou ativo, o rei dele está exposto, mas aqui o final foi bem jogado aqui pelos dois. Ele jogou um fino dama B5 para buscar contra-jogo contra o meu rei, eu tomei o peão de torre, cheque, rei H7, e ele tomou o peão aqui. Agora ele começa a criar temas em cima do meu rei, de tomar o peão de E6, cravou o meu bispo, né? Aí eu joguei dama D3, tentando criar alguma ameaça contra o rei das brancas. Por exemplo, se ele jogar torre A7, eu posso jogar dama toma, e defendo o bispo. Porém, ele jogou cavalo toma E6 e agora eu sou forçado a empatar. Com torre toma G3, exclamar duas, exagero da máquina, né? Aqui a partida acabou em empate, se peão toma dama F1 cheque, ele não pode subir que é mate, e se desceu, a partida acaba em perpétuo.
Então fui nesse momento a 3 pontos em 4. Na quinta rodada joguei contra mais um jogador polonês, mestre FI de Jakub Suder. E essa posição mais uma vez, né, como a barrinha de avaliação demonstra, tinha grande vantagem aqui, um peão limpo a mais. Porém, no apuro de tempo, meu adversário jogou melhor do que eu e quase que eu perdi ainda no apuro. Mas aqui as brancas têm um peão limpo a mais, né? Acabei de tomar um peão em C5, ele não pode tomar em F5 porque cai a torre em D6. E a partida seguiu assim, né? Bispo F1, trocou uma torre, torre D8, dama B6, torre D6, dama C7. Provavelmente aqui era melhor largar o peão aqui e avançar o peão A logo, né? Por exemplo, dama toma A5. E, por exemplo, cavalo E6, né? Atacando a dama B6 de olho na torre, não pode jogar cavalo D4. E eu levando meu peão até lá, né? Vou dar dor de cabeça para as peças, ele não vai conseguir criar contra-jogo aqui, o bispo pode apoiar pela diagonal, aqui as brancas devem vencer. Porém, eu demorei muito a avançar o peão e ele criou contra-jogo aqui. Deu uma repetida e tal, jogou G6. Provavelmente tomar é perda de tempo, é melhor sacrificar o peão ali e avançar o peão A. E a partida chegou num apuro de tempo bem complicado. E dama C8 já foi um erro sério. Aqui era melhor dama B3 defendendo a torre, controlando aqui a última e depois avançar. Ainda com ótimas chances de vitória. Aí ele jogou um E4, eu voltei à torre. Muitos erros aqui no apuro de tempo. Mas olha só o contra-jogo que vai chegar, como ficou perigoso aqui. Essa formação aqui, ela limita muito o meu bispo. Se o cavalo ativar, ele começa a criar contra-jogo contra o meu rei aqui. E foi o que aconteceu aqui. Torre E1, cavalo F6. Agora ele tem ideias de F4 e E3, né, para abrir, para expor o meu rei. Bispo F1, cavalo G4, bispo H3. Rolou uma repetição aqui. Aí eu ainda mudei, né? Bispo E2, já foi uma decisão arriscada. Ele voltou. Bispo D1, que agora ele está ameaçando E3 aqui. Coloquei a dama lá para frente. Aqui foi uma terrível confusão esse apuro de tempo. Vocês veem, então, os dois ali com menos de 1 minuto. Tinha acréscimo de 30 segundos, né? Que é suficiente para não deixar o tempo cair, mas não para jogar com muita precisão. E aí ele mandou o E3 aqui. Eu joguei aqui, montei mais ou menos uma casinha. Bispo F3, dama F8, dama E5, rei G2. É o momento que eu fiquei otimista, mas ele jogou bem aqui. E a partida acabou empatando. Agora esse torre E2, cavalo E4. Dama F8, cavalo E4, toma. E eu tô com um peão a mais aqui, mas agora ele tem muito contra-jogo contra o meu rei. Eu tentei um H5. Porém, se eu tomar aqui, ele pode tomar de rei e a torre vir pela coluna H. Então, por isso que eu deixei esse peão aí, só que não tenho como progredir. Agora ele tomou e a partida terminou num final de torres e empate. Chegamos aí, então, essa foi a quinta rodada, 3,5 em 5. Aí veio a sexta rodada, foi uma rodada dupla. Essa é uma partida legal contra o jogador alemão Philipp Leon Klaska. E essa é uma posição interessante, as pretas têm uma iniciativa aqui. Elas têm torre, um par de bispos, ali o rei das brancas está exposto. Os brancos tomaram um peão aqui, mas as pretas estão recuperando em algum momento. Eu joguei torre D3 atacando o cavalo. As torres C2 foi o erro decisivo. Tinha que ser torre B3 aqui.
E se torre toma 5, ele consegue se segurar aqui com rei B2, defendendo aqui os pontos. Embora as pretas aqui ainda estejam pressionando. Um lance como o bispo D6 é bom, até mesmo o bispo C5 para trocar os bispos e tentar sondar lá na ala do rei, mas as brancas podem criar contra-jogo com esse peão A, se as pretas não ficarem alertas. Ele jogou torre C2 mais natural, torre toma 5. O computador ainda prefere bispo D8 para tomar de bispo, mas torre toma 5 tá legal. E A4 agora perde mesmo. Ainda o passivo cavalo B1 defendendo aqui, atacando o peão de C, daria chances das brancas lutarem. Porém A4, agora bispo B4, rei B2, torre A8. Agora essa torre quer vir para B8, né, criando temas de ataque e descoberta ao rei, né, que está defendendo o cavalo. E aí ele jogou torre de AC1 e agora torre D7 para trazer a outra torre para B7. E após torre D2, torre B7, ele abandonou, não há defesa aqui, está caindo material. Se, por exemplo, tirar o rei para 1, toma, cheque, cobre e mate, né? Não dá para defender o descoberto saindo de rei, porque vai ter tema de mate escadinha aqui na coluna A. Então foi uma partida interessante, uma boa vitória aí, a gente chegou a 4,5 em 6. E aí vieram as 3 últimas partidas. Agora a 7ª rodada foi contra um forte jogador russo, bem jovem, que tem 15 anos, e estava fazendo, inclusive fez norma de grande mestre, estava fazendo performance de norma de grande mestre, e ele fez norma de grande mestre, chamado Nikolai Averin. Porém, eu subestimei na verdade a minha posição. Aqui ele acabou de jogar G6 para bispo H6. F4 foi uma boa jogada aqui. Qualquer ponto aqui, a gente tem uma posição de bispo de cores opostas, esses peões dele são fortes. Então, a ideia aqui é quebrar o centro dele, antes que ele jogue bispo H6. Então, F4 tem esse objetivo, né? Se peão toma, agora o meu cavalo vai pular. Por exemplo, pode ser para F3, para B3, para F3. Vou recuperar o peão e ele vai ficar com os peões quebrados aqui. Então ele jogou bispo H6, peão toma, bispo E3, a minha torre simplesmente sai para H1, cavalo toma e rei B1. Só que, após rei E7, cavalo C4, eu vou trocar esse cavalo. Ele não pode deixar eu tomar o bispo aqui, que ele vai ficar com o peão fraco. E essa posição aqui eu avaliei mal, tá? Eu achava que deveria ser um empate mais ou menos tranquilo, mas as brancas têm vantagem aqui, né? Após torre H8, ele propôs empate e eu acabei pegando. Mas torre H1, ameaçando torre toma, que está cravado, eu imaginei que ele jogaria rei F8, mas aqui as brancas têm vantagem por causa de torre D3 com a ideia de C3, e a tendência é até mesmo que as pretas ganhem um peão, as brancas ganhem um peão, e elas possam... Isso possivelmente não é algo suficiente para ganhar a partida nesse final de cores opostas, mas tem uma pressão de longo prazo aqui. As pretas, por exemplo, jogam A5 para tirar o peão do ataque e C3. E se torre de A, D8, né, para tentar manter aqui, bispo B5, torre E7, e eu posso jogar a torre de E, D1 e tomar o peão, ou até mesmo jogar B4 para fazer o peão A passado. As brancas têm chances de vitória aqui, mas eu me precipitei aceitando empate nessa posição. Nesse momento, estávamos com 5 em 7. Na penúltima rodada, enfrentei o jogador iraniano Nima Fendereski, 2363. Ele jogou com Iago, né? Iago ganhou dele.
durante esse torneio. É uma partida bastante lutada. E nesse final aqui, né, eu tenho torre e cavalo contra torre e bispo. As brancas têm um peão C perigoso, porém o meu cavalo é forte, o rei dele está numa situação difícil aqui. Eu acho que as pretas estão pressionando aqui, porém ele jogou C6 aqui e eu joguei cavalo D5, que ganha um peão, porém vai para um final de torres empatado. Aqui, possivelmente H4, e esse peão aqui não vai avançar fácil, né? Sempre tem o cavalo D5 em reserva. E um ponto do H4 é avançar aqui, tanto com o G5 como com o rei G5, e eventualmente criar ameaças contra o rei branco, ou pôr o peão em H3 ali. No final de torres, um peão em H3, a coisa poderia mudar, como a gente vai ver. Eu joguei cavalo D5, ele defendeu com torre A6, aí eu tomei o peão, bispo toma, torre toma, não peão toma, ele dá cheque descoberto e promove. Torre A8, torre C5, torre C8. E eu vou ganhar esse peão, porém vamos chegar no final de 3 contra 2 empatado aqui. Seria diferente se meu peão já estivesse em H3 aqui, numa posição que eu conseguisse defender esse peão aqui, né? Porque o peão em H3 eu poderia tentar atacar o peão de H2 por trás. Aqui até tentei por um longo tempo enrolar o meu adversário, não apuro, mas ele defendeu bem. Agora eu tentei H4 para jogar H3, mas ele jogou bem aqui H3. Torre E8. E aqui, apesar do rei dele estar cortado, ele corta o meu rei. Se eu conseguisse subir o rei aqui, esse final estaria ganho. Mas ele corta o meu rei aqui, eu não consigo manter o corte do rei dele e tirar o corte dele. Tentei aqui enrolar por um longo tempo, mas a partida acabou em empate. Quase também até o rei contra rei. E a última rodada, essa foi a única que eu fiquei realmente mal, contra o grande mestre da África do Sul, Kenny Solomon. A gente vê aqui, eu tenho 2 peões a menos, né? Esses peões de B e A, mas no apuro eu consegui, não é tão fácil dele consolidar, né? Aconteceram muitos erros no apuro de tempo, eu consegui salvar essa partida. Ele jogou dama C4 aqui, com a ideia de que se eu tomo, ele toma de cavalo, eu tomo, ele toma aqui, quebra os meus peões e mantém um peão a mais, dá uma simplificada. Eu não troquei as damas aqui, eu joguei dama A3 porque achava que esse final que acabei de mostrar seria mais fácil para ele com pouco tempo. Mas aí ele errou em seguida, com dama F7. Cavalo B5, ele tem todas as chances de ganhar aqui, defende o peão, ataca a dama. Eu ia tentar espernear aqui no apuro, né, com dama E7 e tal, mas nada muito tão perigoso assim. Ele acabou dando um peão para entrar no final, mas agora esse final eu tenho contra-jogo suficiente para empatar. Aqui ele jogou B5, cavalo D4, meu cavalo ameaça pular, né, e criar contra-jogo sério. Ele jogou na segurança aqui, acabou empatando. Já poderia ter tomado aqui, eu joguei torre B7, também tá bom. Agora não posso tomar porque ele me dá duplo e pega o bispo. Então eu tirei o bispo. Cavalo D5, tirei o bispo. E agora sim, o peão caiu, eu recuperei os 2 peões e a partida terminou em empate. E eu fechei minha participação invicto com 6 pontos em 9, né? Muitas oportunidades perdidas, né? Tirando essa última que eu escapei mesmo. E foi uma prévia do segundo torneio que foi bem melhor, né? Em termos de atuação, mas é tema para o próximo vídeo. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva, fique ligado no nosso conteúdo. E se você quiser ainda dar um apoio extra para o canal e ver alguns vídeos
exclusivos, com conteúdo de videoaula, assine o clube de membros. Isso ainda dá uma boa força para o canal. Valeu e até a próxima!